Muito bem, está no ar mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu podcast preferido. E a gente vai hoje conversar com o professor Diego Pureza sobre esse tema maravilhoso e terrível. Olha aí, bandidolatria. Ou, né, dois pontos. Por que a esquerda ama tanto os bandidos? Se apresenta pra gente aí. Fala pro pessoal quem é você. Boa noite, pessoal. Primeiro, uma honra participar aí do canal Irmãos Caverna. E tenho certeza que esse canal ainda vai crescer muito aí, com conteúdo sempre muito relevante. Para mim é uma honra participar. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogado, professor de Direito Penal e de Criminologia e um dos sócios do Burke Instituto Conservador. Eu gosto muito desse tema, investigo há um bom tempo esse tema da bandidolatria, o tema do democídio também, tentando buscar as raízes, por que existe essa mentalidade de proteção do criminoso, né? Sem aquela mentalidade descolada da realidade, onde se defende o criminoso a todo custo, por alguma razão, se ignora por completo o papel da vítima, a defesa da sociedade ou dos policiais, e a todo custo se defende o criminoso. Então, eu espero que seja bem rico esse nosso bate-papo aqui para trazer um pouco de luz sobre o debate, principalmente na academia, né? Quando a gente fala de bandidolatria, eu consigo enxergar vários personagens aí, alguns por ignorância, outros por vaidade e outros por mau caratismo mesmo. A gente vai bater um papo de forma bem aprofundada sobre tudo isso. Então vamos lá. Diego, eu separei umas perguntas aqui para você, para a gente, né, dar uma guiada no nossa conversa e a gente poder, como você mesmo falou, guiar o pessoal, né, dar um norte, o pessoal entender. Porque às vezes, eu tenho certeza que muita gente nunca nem ouviu falar disso aqui, né, de bandidolatria, né? Então, a primeira pergunta é exatamente essa. O que é bandidolatria? Ajuda a gente aí. Vamos lá. Bandidolatria é o estado de coisas em que se coloca o criminoso no pedestal, né? Aquela famosa frase, é a beatificação do criminoso. Tratar um criminoso como se fosse um coitadinho, uma vítima, coloca ele em superioridade de atenção em relação às vítimas e o cidadão ordeiro. Esse bandidolatria, esse termo bandidolatria, ele começou a ficar popular por meio, eu até separei aqui para vocês, dessa obra, Bandidolatria e Democídio. Foi escrito pelos promotores de justiça Leonardo Jardim e Diego Pesce. Eu estou com a segunda edição, essa segunda edição aqui, ela já foi substituída, tem uma terceira edição bem maior, que aqui no Burke nós já vendemos todas, mas eu estou com essa aqui que é minha mesmo, e eles começaram a difundir esse termo, mas o termo não foi criado por eles, já tinha sido trabalhado bem tempo antes, na década de 90 ainda, nesta obra que foi reeditada, e essa obra aqui é sensacional. Cara, eu sou doido pra pegar esse livro, cara. Pô, esse livro aqui é uma relíquia, ele é da década de 90, ele foi reeditado, não acho. A editora Lepanto refez essa obra, e refez agora no ano de 2018. Essa obra é sensacional. Eu duvido muito que nos próximos anos, nunca existiu, mas eu acredito que vai demorar um pouquinho para essa obra ingressar na academia, nas faculdades. É praticamente impossível. Essa obra aqui é uma luz no fim do túnel, principalmente para quem atua na área do direito penal, para quem faz júri, que é o Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Foi escrita por dois desembargadores, o saudoso Monet Correia, infelizmente faleceu já há algum tempo, e o desembargador Ricardo Dipp, que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, e assim, é uma obra extremamente lúcida, e eles acabam cunhando essa expressão bandidolatria, justamente se referindo ao sistema jurídico que acaba protegendo o criminoso em detrimento do cidadão ordeiro. Então, a origem do termo é esse, o significado é esse, é a proteção de criminosos. Engraçado que quando eu li o livro, eu fui pesquisar no YouTube alguma palestra do Diego Pesce, né, ver se tinha e tal, achei uma palestra dele no Rio Grande do Sul, salvo engano, e ele falando de algumas objeções que levantavam sobre o livro. Uma dessas era essa, tipo assim, o pessoal dando tipo, esse negócio aí que você, bandidolatria, inventou, como se ele tivesse inventado a cabeça dele esse termo, né? Aí ele manda lá assim, não, tipo assim, né, não, cabeção, isso aí já tem há anos e anos, você que me conhece. Exatamente. E outra coisa também que eu ia falar era do Ricardo Dipp. Cara, eu sou aluno do Burke, né? Eu sou colunista, professor, mas antes eu fui aluno do Burke. E que ainda sou. E o que acontece? No curso de Direito e Globalismo, que é muito bom, inclusive, quem, né, que estiver ouvindo, assistindo, faça. Eu vou deixar no link da descrição depois para vocês conhecerem. No curso de Direito e Globalismo tem aula do Ricardo Dipp, né? Sobre instituição da família. Isso. Eu confesso que eu vi assim, falei assim,
pô, destruição da família, parece que o tema não tá muito casando com o conteúdo total do curso. Cara, quando ele começa a falar, tu fica... Não, eu fiquei imaginando vocês aí assistindo a gravação. Eu falei assim, cara, eu daria tudo pra estar lá ao vivo, porque eu ia encher de perguntas depois no final. Porque o cara é maestro. Ele é incrível, ele é incrível. E ele tem umas perguntas, assim, que eu, nos meus melhores dias, jamais pensaria em fazer. Em alguns momentos, saia justa que ele esteve diante de questões de cartório, de palestras de sociólogos de esquerda. E eu assisti todas as aulas, eu sou suspeito para falar. Eu estava na gravação da aula do Ricardo Dipp e eu fiquei até emocionado, não estou exagerando não, eu quase chorei na aula dele. A aula dele foi sensacional. Cara, eu acho que em 50 minutos ele detonou. Não, isso também, né? Tipo, você vê que ele começou, pá, 50 minutos, pum, fechou. E você parou. nem precisou ficar parando e tal. Né? O cara é genial mesmo. Tem uma pergunta aí, Yuri? Se não tiver, manda a minha aqui, segunda minha. Eu tenho. Assim, quem monopoliza esse assunto é a esquerda, né? É o movimento comunista em geral desde muito tempo. Eu queria saber, essa é uma dúvida que eu tenho, se a estratégia deles é apenas um controle social para inversão de valores, ou se realmente eles têm um interesse como se fosse uma força armada dentro por exemplo, das facções, que eles já têm essa ideia sobre as facções e seria uma força armada que eles tivessem num plano assim, a longo prazo que eles têm, ou é só a inversão de valores dentro da sociedade? Pô, excelente pergunta, Yuri. Essa sua pergunta está dentro de uma das minhas pesquisas que eu venho fazendo nos últimos anos e eu consigo enxergar dois cenários possíveis. Você vai perceber que vai ter um cenário que é o ideológico, do marxismo mesmo, do comunismo, e vai ter um outro cenário da criminalidade organizada. É claro que esse estado de coisas atual, bandidolatria, essa ideia de se criar uma nova lei de abuso de autoridade para amordaçar as autoridades, de só autorizar a prisão em segunda instância agora com esse julgamento do STF, só após o trânsito em julgado, e aliás, se isso acontecer, o Brasil vai ser o único país do planeta Terra a fazer isso. Esse estado de coisas vai beneficiar o crime organizado e a criminalidade violenta. Então, o primeiro cenário que eu enxergo é do interesse dessas organizações criminosas. Vejam bem, hoje o Brasil ele tem algumas das organizações criminosas mais poderosas do mundo. E essas organizações movem trilhões de reais ao ano. Então nós temos hoje crime organizado aí que consegue desde o início formar novos parlamentares. Nós temos crimes organizados e é uma grande suspeita, que conseguiu inclusive formar hoje ministros no Supremo Tribunal Federal, magistrados, promotores de justiça, delegados, policiais. Ou seja, o crime organizado hoje não se fala mais em estado paralelo ao se referir ao crime organizado. É um estado cruzado, eles já entraram no estado. Então, esse estado de coisas em se justificar a ação de criminosos, primeiro, tem um grande interesse do próprio crime organizado e da criminalidade violenta. Então é um cenário perfeito. Se eu fosse um criminoso hoje, o primeiro país que eu gostaria de viver seria o Brasil. E um segundo ponto é a questão ideológica, que aí eu acho que eu vou responder sua pergunta diretamente. Veja, qual que é a ideia do marxismo, a ideia do comunismo? É aquela ideia utópica de se destruir o Estado atual, porque por meio do caos emergirá a sociedade perfeita. Porque para você construir a sociedade comunista hoje, você precisa primeiro destruir a atual. Não dá para construir ao mesmo tempo que nós temos hoje uma sociedade definida em basicamente 3 grandes pilares. Há outros, é claro, mas nós falamos hoje em moral judaico-cristã, em direito romano, enfim, filosofia grega. Então eu preciso primeiro destruir esses pilares, acabar com a sociedade atual para depois implementar o comunismo. E como que eu faço isso? Implementando o caos. Então, quando eu inverto a ótica, quando eu inverto o estado atual das coisas, eu paro de proteger o cidadão ordeiro, eu paro de amparar as vítimas e eu começo a tratar o criminoso como uma vítima, justificando as ações dele, eu acabo fomentando a criminalidade, até chegar num caos, numa criminalidade sem controle, em que o Estado não tem mais controle nenhum e acabou. Aí nós chegamos no caos. Aí depois acaba com tudo e aí se invoca aquela utopia do Estado perfeito. Então, tudo isso é a implementação do comunismo de forma categórica, de forma perfeita. Dizem que o comunismo nunca deu certo, mas os planos se seguem exatamente por esse caminho. Agora, quando a gente fala de marxismo, é engraçado isso, porque Karl Marx, ele nunca falou sobre segurança pública, criminologia. Ele nunca falou.
Karl Marx ele abordava mais as ideias sobre o aspecto econômico e filosófico. Era a abordagem dele. No meu livro, eu tenho um manual de criminologia e eu acabo abordando um pouco desses pontos polêmicos. Por quê? O que se percebe ao longo dos anos, muito após o falecimento de Marx, é que os seus alunos acabaram pegando a teoria marxista e adaptando para a criminologia. E aí acabamos chegando é a mesma divisão de classes, é a mesma história. Burguesia e o proletariado. Só que o que eles perceberam, os marxistas, da criminologia? Eles perceberam que o proletariado, a classe trabalhadora, já não caía mais nesse papo. Não era mais tão fácil usá-los como massa de manobra. Foi se percebendo que o proletário ele começou a gostar do dinheiro, do capitalismo, ele queria ter uma qualidade de vida. O que eles fizeram? Eles mudaram a ótica, eles mudaram o objeto da massa de manobra. Eles passaram a deixar de lado o proletariado e enxergar no criminoso um novo agente de transformação social. Então hoje o criminoso ele é visto como... O lumpenproletariado. Exatamente, o lumpenproletariado. Então hoje o criminoso ele assume esse papel como um novo agente revolucionário, um novo agente transformador, o transgressor da ordem atual. Então eles enxergaram no criminoso e hoje o que precisa ser feito? Fomentar a ação criminosa, justificando tudo que é feito por ele, quase como criando uma subcategoria de seres humanos. Tem o cidadão comum e o coitadinho que é o criminoso, que esse não tem livre-arbítrio, esse é um subproduto do sistema capitalista, ele é um coitado, ignorando, por exemplo, crimes de colarinho branco, como se só pobre cometesse crime. Então eles fazem essas associações preconceituosas, fogem do debate, é a velha tática marxista da manipulação da linguagem. Mas, bom, respondendo a sua pergunta agora, resumidamente, interessa a criminalidade organizada, tudo isso é orquestrado, e também ao comunismo, por enxergar no criminoso como um novo agente de transformação social. Certo. E o que a gente vê, cara, é que foi exatamente isso como o professor Diego explicou. O comunismo clássico, a ideia clássica do Marx, claramente não deu certo, né? E os marxistas perceberam esse erro de previsão do Marx, né? Tipo assim, pô, ele previu que os proletários iam se revoltar, ia fazer, e não aconteceu. Porque, né, ó, que surpresa, o pessoal gosta de dinheiro, de conforto, né? Ele esqueceu desse detalhezinho. E quando aconteceu isso, ele pensou, pô, quem é o revoltado? É aquela coisa assim simples, né? Se eu falei, o proletário vai se revoltar porque o sistema capitalista é super-opressor. Acabou que eles não acharam isso, né? O famoso faltou combinar com os russos, né? Faltou combinar com o proletariado. Ele não achou opressão, ganhar um salário e tal. Aí o que os marxistas devem ter pensado? Assim, cara, beleza, o trabalhador é classe média, aí parou de ser proletário e começou a ser classe média. Classe média é uma merda. O que eu vou fazer então? Eu tenho que procurar alguém para ser revoltado. E quem que é revoltado? Na sociedade, quem está à margem da sociedade. E aí entra bandido, prostituta, os caras, toda a margem, né? O conceito, quando eu falei de lumpen proletariado, esse prefixo aí, lumpen, salvo engano, significa lixo. É realmente a escória. É a escória da sociedade que eles querem pegar para fazer revolução. Eu lembro de um filme que o Solavo uma vez indicou, que chama, não sei o que, Dr. Mabuse, que é a história de um psicopata que ele vai pro hospício, ele é preso, tal, é julgado e vai pro hospício. Chega no hospício, ele convence o diretor do hospício da ideia dele, e aí o diretor do hospício, a mando dele, comanda uma revolução na cidade toda. E a cidade vira um caos, e tudo está sendo comandado pelo maluquinho lá, tá ligado? Que é o Dr. Mabuse, que é o maluco que tá comandando tudo, tá ligado? É mais ou menos isso. Né? É isso aí. Só que no caso, nosso Dr. Mabuse é o Ferraioli, né? Há vários nomes, né? O Ferraioli é o grande nome, mas há outros. Por exemplo, Alessandro Barata. Márcia Tiburi? Márcia Tiburi entende lá a relação do assalto? A Márcia Tiburi é uma piada. Ela, na verdade, ela é considerada uma grande intelectual da esquerda no Brasil. Uhum. Aliás, isso a esquerda tem muito que agradecer aos conservadores, viu? Porque eles ficaram tanto tempo na hegemonia aí do poder que eles se acomodaram. Então, eles vão ter que sair da zona de conforto, porque senão vão ter que se reinventar, porque senão vai ficar difícil. Exatamente. Dependerem de Márcia Tiburi, Jean Willis como intelectuais, Fernando Haddad, eles estão ferrados mesmo. Uhum. Exatamente.
eu fico pensando, sinceramente, o que passou na cabeça do diretório regional do PT para escolher uma mulher que diz que defende a lógica do assalto para ser candidata a governadora do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é um estado que preparou o terreno para isso, né? Nós temos todos os ex-governadores presos hoje. Eles não contavam com a Lava Jato. Ela seria um passo natural para a progressão desse pensamento de bandidolatria, se a casa não tivesse caído. Então, dentro dos planos estava tudo correndo corretamente. Só um pontinho que foi fora da curva que se chama Lava Jato. Verdade. Agora, sobre essas questões, veja, o plano é muito orquestrado aqui, a gente teria a possibilidade de ficar horas e horas discutindo essa questão da bandidolatria. Tem alguns fatores que vale a pena destacar, principalmente para o Yuri. O Yuri, pelo que eu entendi, está na faculdade, Yuri? Eu faço faculdade de Direito, estou no 10º período já. Pô, excelente. Para quem está na faculdade, é o campo mais fértil para contaminação ideológica. Por que eu estou falando isso? Eu enxergo 2 cenários hoje nessa questão da bandidolatria. O intelectual orgânico, né, aquele intelectual, o cara que, ele para fazer parte da patota da academia, ele segue esse pensamento, eu vou explicar como isso acontece, e tem um mau caratismo, mas o mau caratismo é para uma minoria que realmente controla essas ideias. No Brasil, se vocês pesquisarem sobre esse tema, raramente vocês vão encontrar. Esse livro que eu falei aqui do Crime e Castigo é um bálsamo mesmo para quem quer um pouco de realidade e depois o bandidolatria e democídio. Mas a academia é quase que uma hegemonia de garantismo penal do Ferraioli. Eu escuto muito jurista bem intencionado, mas que acaba ficando só no campo do direito, acaba não buscando um pouco de informação no campo da filosofia, que na verdade ele vai tentar falar que o Ferraioli ele foi distorcido no Brasil. Não é verdade. Não é verdade. Existe essa tese. Hã? É o deturpar o Marx versão Ferraioli. É o deturpar o Marx. E é uma tese que vem sendo difundida por grandes juristas, não mal intencionados, acaba por um pouco de ingenuidade. E é muito comum isso no direito. Vocês vão encontrar grandes gênios no direito, mas que quando sai da bolha do direito, eles são completamente perdidos. E isso é um problema. A gente não pode ficar só numa esfera, só num ramo de conhecimento, só numa ciência. Ainda mais ciência jurídica, que é construída por ideólogos. Hoje o direito é construído por quem? Por mais de 500 parlamentares, a maioria deles movido por ideologias, né? A gente não pode se limitar a um aplicador de lei. Agora, o que eles fazem? O Ferraioli, ele era um juiz, mas de um movimento chamado Magistratura Democrática. Sempre que vem com esses nomes, pode ter certeza que é de sempre esquerda. Democrático. Exatamente, sempre democrático. E esse era realmente um dos planos de Ferraioli, tratar o criminoso como uma vítima. E por meio de vários termos pomposos ali que a academia adora defender, muitos nem sabem o que estão lendo, mas é bonito defender Ferraioli, né, faz parte ali do status do jurista, eles não percebem isso. E realmente Ferraioli foi aplicado à risca. O que eles fizeram no Brasil? Esses juristas, eles falam que na verdade Ferraioli, a ideia dele era defender um garantismo integral, um garantismo que seria um ponto de equilíbrio, onde eu não poderia piorar a situação do réu de forma exagerada, eu não poderia permitir a hipertrofia do Estado na punição do criminoso, mas eu também não poderia prever uma norma penal deficiente, que não protegesse bens jurídicos. Então seria um meio termo. E aí, o que eles falam? Quando chegou no Brasil essa teoria, ela foi distorcida, e aí criou-se o chamado garantismo hiperbólico monocular. Olha que nome bonito. Garantismo hiperbólico monocular. O que significa isso? Hiperbólico, que vem de hipérbole, exagerado, e monocular, que só tem uma visão, só enxerga o lado do criminoso. Então é um garantismo exagerado só para o criminoso, em que se esquece a vítima. Só que isso é um pouco de retórica para esconder a real versão do Ferraioli. Esse livro do Bandidolatria, na segunda parte dele, o promotor Leonardo Jardim ele faz uma verdadeira investigação na história de Ferraioli e ele prova que, na verdade, não. A ideia do Ferraioli era justamente justificar a ação do criminoso. E aí, vamos para o campo da criminologia. Quando eu comecei a estudar criminologia, e no meu canal, às vezes, eu sou xingado por alguns esquerdistas, que quando eu vou ensinar algumas teorias de esquerda, que caem em concurso, a realidade é essa, o concurseiro ele tem que se preparar para isso, e eu ensino essas teorias por meio do deboche. Mas ele vai aprender e o que cai em concurso ele passa. Por que eu faço isso? Pessoal, hoje, o Igor é professor de cursinho também, ele sabe do que eu estou falando, tem muitos editais hoje que já está sugerindo na bibliografia só teorias de extrema esquerda. Peguem lá, por exemplo, o concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em criminologia, eles só cobram teorias
de extrema esquerda, e das 3 biografias que eles pedem, os 3 livros são de extrema esquerda, de Alessandro Barata para mais para a esquerda. Ou seja, eles já querem filtrar o candidato da fonte, logo no curso público. Vou dar um exemplo para vocês. A criminologia, ela é entendida como uma ciência empírica, ou seja, uma ciência que se preocupa em analisar casos concretos. Só pode analisar casos concretos e por meio de métodos científicos e blá blá blá. Tudo na teoria. Só que na prática, as verdadeiras teorias que emplacaram no Brasil não se preocuparam com uma análise concreta, com uma análise fática. É pura ideologia e um abuso de deduções. Vou dar exemplo. Teorias aqui como etiquetamento, que é chamado de labeling approach, ela é muito aceita na academia. O que diz essa teoria do etiquetamento? Ela acusa o próprio direito penal como sendo o causador da criminalidade. Você pensa, como assim? O direito penal é o causador da... Sim, olha o raciocínio. Olha o contorcionismo filosófico, jurídico, sociológico que eles fazem. A ideia é basicamente a seguinte. Quando o direito penal pega um sujeito que pegou o que não era dele e o chama de furtador, o direito penal está estigmatizando esse furtador. E amanhã esse furtador não vai conseguir emprego, não vai conseguir crescer na sociedade. Então o problema é o sistema que denuncia e rotula o indivíduo que escolheu. Exatamente. Que tava então doido é a pra velha luta emprego, de né? classes. Oi? Isso é o negócio. Tava doido pra arrumar um emprego. Por acaso roubou. Agora já é. Doido pra Agora que trabalhar. roubou, foi rotulado, Poxa. tem um histórico criminal, não vai... Aí eles pegam exemplos de rotulação, antecedentes criminais, reincidência, tudo isso, porque É lá só atrás... não roubar. É só não só matar. É tão simples. E aí, porque tudo isso que é lá na origem desse pensamento, eles já tentam justificar e afastar a ideia do livre-arbítrio. Quando o positivismo chegou, a escola positivista, o que ela fez? Primeiro, mesma tática de esquerda. Eu já vi muito conservador defendendo positivismo, e às vezes nem sabe o que está defendendo. Já vi muito. Tem coisas boas. Lombroso, por exemplo, ele conseguiu identificar a psicopatia. Isso é importante. Mas, de um modo geral, o pensamento dos positivistas, eles passaram por cima da escola retribucionista. E essa escola retribucionista, primeiro, os positivistas, quando surgiram, contrapondo completamente a escola dessa ideia de punição do criminoso, resposta estatal. Primeiro, eles tratam de chamar de forma pejorativa a escola anterior. Chamaram de escola clássica. Aí você dá aquela ideia de algo ultrapassado, algo retrógrado. Então, a primeira coisa é a manipulação da linguagem. Segunda coisa, eles tornaram por afastar a ideia do livre-arbítrio. A ideia de você afastar o livre-arbítrio o criminoso passa a não mais escolher o crime. Ele passa a ser um subproduto do mundo em que ele é inserido. De duas formas. Ou ele nasce bandido, e aí isso é um problema. Porque se você fala que ele nasce um bandido, você já autoriza apenas antes mesmo do crime. Então, aí já é um problema. Você acaba usando o Estado para perseguir inimigos. Pô, esse cara nasceu bandido, vamos punir. Pô, mas ele não cometeu crime ainda, não interessa. Então já começa a admitir, por exemplo, penas severas. Aí já vem para um outro lado da desproporcionalidade. Ou o segundo ponto, você começa a enxergar o criminoso, como fez a escola de Lyon, o criminoso como um subproduto da sociedade em que ele foi inserido. Ele é um coitadinho. Vou dar um exemplo. A escola de Lyon, que a França é um país extremamente marxista, e a escola de Lyon, ela traz uma teoria que, ao meu ver, é um absurdo, chega a ser engraçado. Eles enxergam o criminoso como uma bactéria. Como assim? Uma bactéria. A bactéria, quando ela está neutralizada, ela não faz nada. Assim seria um criminoso numa sociedade linda, plena, justa, ele não vai fazer nada. Agora, quando você... Exatamente. Quando você insere a bactéria num hospedeiro apropriado para ele crescer, para desempenhar o seu potencial máximo, aí ele vai tomar conta daquele seu hospedeiro. Assim com o criminoso, quando você o insere numa sociedade corrompida, ele já tem o potencial criminoso, ele só vai explorar. Aí você pensa, bom, beleza, então ele já tem potencial criminoso, é colocado numa sociedade corrompida, e aí ele vai extravasar e vai virar um bandido, vai cometer todo tipo de crimes. Aí no final eles concluem, cada sociedade tem o criminoso que merece. Ou seja, a culpa é da sociedade que plantou um terreno fértil para esse criminoso, e não desse coitadinho. E aí a gente vem com essa história de bandidolatria. Isso tem base empírica? Não. É tudo contorcionismo. Até porque se tivesse simples. Eu daria... Beleza. Pode falar. Pode falar, Conjunto. Não, só para concluir aqui, não é sério, não. Pô, se o criminoso é bactéria, não faz nada antes do hospedeiro, então o hospedeiro fez merda, toma antibiótico.
O antibiótico é a cadeia. Não. Pronto, acabou. Eu criaria uma teoria que então a bactéria tem que ficar na solitária. Bota ele na solitária, deixa ele lá Exatamente. sozinho. É verdade. Até porque é o que ele que sempre é falado, é que quando o bandido vai para a prisão, ali é um aglomerado de bactéria. Eles proliferam, meu amigo. Eles saem dali piores que entraram. Ótima teoria, cara. Exatamente. E percebam, a gente está discutindo bandidolatria, mas o atual cenário do Brasil é muito mais preocupante. Quando a gente olha STF fazendo o que está fazendo hoje, Congresso Nacional, isso é a ponta do iceberg. O nosso Código Penal ele é da década de 40, ele é de 41. E desde 41 nós já temos diversos institutos no Código Penal que reforçam essa ideia de bandidolatria. A gente vai discutir o cenário atual, a gente vai discutir já o que o STF está fazendo. Vou discutir também uma ideia boa que eu aprendi com o Dr. Fabrício Rebelo, que foi genial, a conclusão que ele trouxe aí vai virar até uma lição para quem está na faculdade hoje. Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Existe um instituto no Código Penal chamado crime continuado, ou continuidade delitiva. Quando eu aprendi isso na faculdade, o crime continuado, eu aprendi como se fosse a coisa mais linda do mundo. Olha, crime continuado, é assim que funciona, tal. Tem muito professor que ele é repetidor da lei, ele ensina sem perceber o que ele está ensinando. Ele não reflete sobre aquele instituto. Muito é bom. O que é continuidade delitiva? Quase todos, né? Quase todos. E perceba, não é por má intenção, não é por mau caratismo, é ingenuidade. Ele se importa como um verdadeiro repetidor de leis. É um professor enciclopédia. E ele produz alunos enciclopédias que só decoram o que está na lei. É um problemaço isso para o futuro. A gente só vai repetir o estado atual. Agora, olha o que diz essa continuidade delitiva, por meio de palavras bonitas, pomposas, uma redação um pouco truncada no Código Penal. Diz o seguinte: se o sujeito pratica nas mesmas condições de tempo, e aí a doutrina fala que até 30 dias é o limite, nas mesmas condições de espaço, e aí a doutrina vem falar que até comarcas vizinhas, condições, métodos de execução e tudo mais, crimes semelhantes, ele pratica várias vezes o mesmo crime, você vai imaginar, é uma ficção jurídica, que o último crime foi continuidade do primeiro. Bonito, legal, lindo, vamos para a prática agora. Imagine que um sujeito, segunda, quarta e sexta, ele furta carros. Segunda ele furta um, quarta outro, sexta outro. No final do mês, ele terá furtado 12 carros. Pô, o cara tá com um patrimônio grande, 12 carros por mês. Imagina quanto que esse cara faz de dinheiro por ano. Vamos lá. Aí a gente pega o Brasil, que tem o índice de resolutividade abaixo de 8%. Então, para esse cara ser pego, ele tem que ser um baita de um azarado. Já começa por aí. E para ele ser punido, mais azarado ainda. Aí você pensa, beleza, Diego. Vamos lá chegar na taxa de resolutividade de 5% até menor. Mas ele foi pego, ele é um azarado, foi pego pelo sistema penal. Aí você pensa, bom, 12 carros no mês, o crime de furto tem pena mínima de 1 ano, vamos imaginar que ele é primário, bom, então ele teria pelo menos uma pena de 12 anos, são 12 furtos no mês, 12 anos. Errado. Porque aí vem o crime continuado, que por questões de política criminal, para beneficiar o delinquente, nessa sanha desencarceradora, vai falar o seguinte, não, imagine que o último furto, na verdade, foi continuidade do primeiro. Ou seja, de 12 furtos que ele praticou, o último, como se fosse continuidade do primeiro, ele vai responder por um único furto, com um aumento de pena simbólico. No final das contas, ao invés de 12 anos de pena mínima, ele vai ter cerca de 1 ano e 2 meses. No final das contas, ele vai acabar pagando em cesta básica. Aí pergunta a vocês, imagine um criminoso que vive de furto de carros. Na pior das hipóteses, ele foi pego, o que vai acontecer? Ele paga em cesta básica ou prestação de serviço à comunidade. É ou não é um grande negócio ser criminoso patrimonial no Brasil hoje? Compensa muito, cara. Compensa Mas eu muito. nunca tinha pensado no crime continuado dessa forma, que como se fosse uma coisa que beneficiaria pra caramba o bandido. Isso, beneficia muito. Aí pode ter alguém que pode falar o seguinte, falar, não, Diego, mas peraí, você está falando dos crimes patrimoniais não violentos, tudo bem, agora, mas e os crimes violentos não tem Tudo isso? bem. Tem. Eu acabei de comprar um carro, muito isso. nem paguei a primeira parcela, passou o meu carro, tudo bem. Eu escuto muito isso. Mas Sempre tem um. A maioria dos alunos, Nossa, que são os meus alunos em cursos presenciais, ou em palestras, eu dou muita aula para a Polícia Militar. E a maioria deles concordam, eles entendem, enxergam a realidade, opa, tá certo. Só que sempre tem um ou outro que ainda tá na bolha. Ele pensa o seguinte, não, mas crime patrimonial, não tem violência grave ameaça contra a pessoa, são só coisas, né? Porque não é ele que tá pagando, mas beleza. Aí eles falam isso. Só que aí vem a segunda parte.
Aí vem a segunda parte. O parágrafo único do crime continuado, ele traz o crime continuado para os crimes violentos contra a pessoa. Ele vai ser um pouquinho mais rigoroso, mas ainda assim beneficia o criminoso. Ele fala o seguinte: se há violência ou grave ameaça, o juiz ele pode triplicar a pena de um crime. Aí você pensa, nossa, pode triplicar. Beleza, dá na mesma. Porque imagine um maníaco do parque. Lembram dele, o maníaco do parque? Uhum. Imaginem que ele estuprou, sei lá, 10 vítimas num mês. 10 vítimas. São 10 crimes de estupro. Segundo essa regra do crime continuado, ele vai responder no máximo por 3. É um baita de um benefício. Pô, Continua sempre benefício. Verdade. É ridículo. Agora, o negócio dessa... Toda essa questão de bandidolatria e tal, eu tô lembrando muito do vídeo do Brasileirinhos, né? Que ele fala, não sei se o Yuri vai lembrar também, que ele fala assim, que o cara que é o delinquente, o cara que cometeu o crime, ele vai sofrer a penalidade, né? Deus queira, ele sofre, vai pra prisão. E a prisão é um momento que, querendo ou não, cara, se a pessoa não é um psicopata, se a pessoa não tem, né, aquela ausência de sentimentos morais, ela vai botar a mão na consciência e dizer, pô, fiz merda, tô aqui passando perrengue porque eu fiz merda. Tudo bem que com o tempo ela pode se endurecer e tal, etc. Mas ainda tem uma possibilidade dela meio que botar, né, cair em si e falar, pô, vou sair dessa vida. Inclusive a gente tem um exemplo, né, Yuri, no bairro aí, um morador do bairro, não vou estar em mais detalhes. Tô morando aqui ainda, valeu? É, exatamente. Um certo morador do bairro aí, que, ô Diego, sério, Yuri, desde que a gente é pequeno, ele foge da polícia. É ele fugindo da polícia o tempo todo. Pá. Um belo dia. E assim, sempre ficava magreza, aquela cara de drogado, tudo assim, não arrumava nada na vida. Cara. Meu irmão, um dia pegaram ele. Aí foi o assunto, pô, pegaram fulano. Caraca, e agora? Ficou preso, ficou um tempo, né? Quanto tempo ele ficou preso? Uns 2 anos. Voltou pra casa. Diego, ele voltou outro. Gordinho. Crente. Juro. Ó, é verdade. Crente, isso, cara. crentão. Tipo assim, crente, com uma menininha lá Crente. já querendo casar. Cara, virou pai de família, cara. Ele falou assim, nunca mais eu quero mexer com isso. Porque, pô, eu fui pra lá e eu não quero mais voltar pra lá, não. Assim, mas esse é o lance, tipo, tá ligado? É o efeito que o Ricardo Dipp fala numa entrevista até no canal do Burke. Que o pessoal esquece desse efeito moral e pedagógico que a pena tem, que é o seguinte, o cara quando ele comete o crime e ele não é punido por aquilo, ele fica com um sofrimento psíquico, é uma coisa quase inconsciente. Porque, caraca, eu fiz merda e não... É quase aquela coisa da criança que não apanha, que não é corrigida, porque apanha não pode. Criança que não é corrigida, né? Tipo assim, ela que é criança mimada, né? Ela transgride, o pai nunca corrige, nunca dá um contrão, nada, e ela parece que fica com uma raiva ainda do pai, né? Porque parece que ela queria que o pai corrigisse ela. É mais ou menos isso. E o que acontece com o cara que... A galera que levanta a bandeira de garantismo e tal. O cara que tava lá, ainda com alguma consciência moral, e podendo acontecer com ele o que aconteceu com esse conhecido nosso, o cara chega pra ele e fala assim, meu irmão, você cometeu crime? Vem aqui que eu vou te dar uma justificativa moral pro que você fez. Você não precisa ficar com culpa, não. Ih, rapaz, isso aí não, vem, cara. Os caras transformam. E se você parar pra pensar, se você pegar de uns anos pra cá, como que a criminalidade no Brasil evoluiu, você percebe que o que aumentou não foi tanto a criminalidade aumentou. Só que o caos que a gente está vendo no Brasil, ou, né, que agora diminuiu bastante, né, mas que a gente está vendo no Brasil, é porque o que aumentou de fato, se você for para pensar, foi o número de psicopata, o número de pessoas que não estavam nem aí, que ia roubar uma bala na loja, pegou a bala, pegou o dinheiro e mesmo assim atirava. Os caras sádicos, os caras totalmente... Por quê? Porque os caras davam justificativa moral porque eles estavam fazendo. Pô, você não é bandido, tu é herói, cara. Tu é o cara que tá aí... Pô, cara, isso é uma fábrica de psicopata, né? Sim. Não, e tem até uma cena nesse Brasileirinhos, que acho que é no parte 2, que o cara, tipo assim, bem articulado pra caramba. A polícia... Aqueles caras de entrevista de porta de cadeia, aí o cara falou, não, mas eu também não recebi educação, ninguém me dá oportunidade. E, cara, o cara falando, dando na cara do... É uma lacração, O cara parando pra lacrar, mano. Tipo assim, a gente sai, bate currículo, ninguém, não sei o quê. Tipo assim,
O cara tá articulando a defesa dele, tipo assim. Então, o que me sobrou foi ir para a criminalidade. Ele fala até assim, né? Ele fala assim, ele não era aquele bandido que, não, roubei mesmo. Não, ele falou assim, então o que me restou foi a criminalidade. Assim, mano, cara, se eu tivesse lá, mano, nossa. Imagina o poder de manipulação de um sujeito como esse, né? São sujeitos que têm um potencial enorme e enxergaram no crime um grande sustento, né? Um grande lucro. Exatamente. A verdade é essa. Existe uma teoria na criminologia que denuncia essas questões que vocês falaram, que é a teoria da neutralização. Ela vem e diagnosticar no criminoso sempre justificativas. Não, mas é o policial que é opressor, é o policial que é o corrupto, eu não tive oportunidade. Não, eu fiz por um bem maior, eu fiz para roubar, para dar para os pobres. Tudo isso é neutralização e conjugada, que nós chamamos de teoria da identificação diferencial. Que a gente percebe que o próprio sistema, a exemplo das mídias, que acaba justificando a ação do criminoso, não só isso, denunciando as autoridades como se fossem os verdadeiros criminosos, que é o policial que é o corrupto, o policial que é o opressor, e o criminoso, na verdade, como um sujeito herói da sociedade, aquele traficante que protege a comunidade, que é o bonzinho, que dá presente para a criançada, dá educação, cara, tudo isso. Isso apareceu num desenho que eu tava vendo com as meninas aqui. Tem um desenho na Netflix que chama Carmen Sandiego, né? Você lembra desse desenho? É antigo, né? Pelo menos eu, quando era criança, eu lembro de já ver esse desenho, Carmen Sandiego. Aquela mulher de sobretudo vermelho, chapelão, você lembra disso? Que era uma bandida que saía correndo e os menininhos eles iam querendo caçar ela. Refizeram agora esse desenho, Carmen Sandiego. E tem um episódio que ela vai no Rio, uma favela no Rio. Tá no Brasil e ela tá na favela do Rio. Cara, ela tá caçando um bandido lá na favela e aí ela acaba, na correria, ela acaba entrando dentro de uma casa, né? Porque lá é assim, que favela é assim, tipo, a casa é aquela meio, né? Aquelas cenas de, correu tal. Aí ela parou. Cara, a conversinha que ela tem com o pessoal que mora na favela, os caras falaram, com todas as letras, não, a gente aqui tem uma vida muito boa, a gente se protege, a gente tem uma parceria, como se assim, favela é mara. Tipo assim, favela é show de bola. Cara, e pior que isso, é aquele discursinho Rede Globo, né? Malhação. O que a Malhação não conta, e que a gente sabe, eu falo, eu sou aqui, né? Branco, homem, hétero, caramba, tão branco que ó, fui sair de moto hoje, tô vermelho igual um camarão. Mas eu nasci e cresci numa favela. O Yuri sabe, onde o Yuri mora, que é onde eu tô morando, é uma favela de Nova Iguaçu, que com a questão toda lá de pacificação, pirou muito. A questão toda é o seguinte, o pessoal esquece que assim, não, mas na favela lá dentro, né, o favelado se protege. Só que tem um detalhe que ninguém conta. Você se protege, outra coisa que o cara brasileiro falou, e é verdade. Vida na favela é o seguinte, é você acordar de manhã, ir comprar um pão, ver uma cabeça de um cara na rua, entendeu? Você olhar, é um cara que você conhecia, e você passa na frente do dono do morro, você tem que olhar pro cara sorrindo, dando assim, porque se ele suspeitar que você não gostou do que ele fez, tu morre também. Essa é a na favela não acontece nada com ninguém. Nesses termos aí. E perceba o seguinte, Igor, até tomando um parênteses da sua fala, perceba que até o criminoso, ele se beneficia do sistema, mas dentro do mundo da criminalidade, ele enxerga a realidade. Como assim? Lá não tem lei 9.099 de 95. Lá não tem benefício. Lá não tem benefício. Lá na criminalidade, a lei é aplicada. A lei é aplicada com rigor e não tem conversa. Lá eles sabem o que é necessário para o estado de ordem. Não tem nada disso. Lá, sanção sumária. E você comentou algo do DIP, que eu queria abordar também, acho muito importante. Finalidade da pena, que no Brasil foi muito distorcida e de forma intencional. Muita gente fala, ressocialização. Calma lá. O nosso Código Penal, ele adotou, artigo 59, a tríplice finalidade. Crime é castigo, crime é punição, até pelo efeito pedagógico, o sujeito precisa entender que o crime não compensa. Então ele tem que ter esse estímulo psicológico. Tem também a questão da ressocialização e da prevenção. Então nós falamos em tríplice finalidade: punição, ressocialização e prevenção. E nessa tríplice finalidade, a última da fila é ressocialização. No Brasil, por questões ideológicas, o que se fez foi tratar a punição de forma pejorativa, como se fosse algo demoníaco. Você não pode punir criminoso. A ressocialização, ela passou a ser a única finalidade, e a prevenção ela passou a ser objeto de denúncia do próprio Estado. Então vamos lá. Quando eu falo de Estado, eu estou falando de poder executivo,
que dos últimos governos a gente sabe a quem beneficiou. Eu estou falando de poder legislativo, nós sabemos que a maioria dos parlamentares são envolvidos com esquemas de corrupção, são denunciados, e eu estou falando de judiciário, cujos membros do STF e do STJ são indicados pelo Executivo. Hoje nós temos uma Suprema Corte onde 100% delas são ex-advogados, indicados por... Não tem nenhum lá imparcial, não tem nenhum lá juiz de carreira. Juiz, né? Não tem nenhum juiz. Caraca, Temos não tem juiz o Fux. O Fux ele foi juiz, promotor e advogado. Mas o que o levou ao STF foi a atuação como advogado. Então são todos naturalmente que trabalham como uma atividade parcial. Sua natureza é a parcialidade. Então não tinha como dar certo. O Brasil não corria, nunca correu o menor risco de dar certo. Esse é o problema. Qual que é o detalhe? Dentro desse sistema, o próprio sistema que queria o desencarceramento ali submisso à ONU, que a ONU já vem pressionando, é o globalismo, já vem pressionando ali para o desencarceramento. Qual que é a ideia? O mesmo sistema que criou o estado atual de coisas, da criminalidade, é o mesmo sistema que amanhã o denuncia. Ou seja, o mesmo Estado que não constrói cadeias, e tem dinheiro para isso, já ficou provado, tem vários governos de estados estão contingenciando verba pública para cadeia porque não dá voto e porque não faz parte da intenção deles. Então, o mesmo sistema que contingenciou esse dinheiro, que não construiu cadeias, é o mesmo sistema que amanhã fala, olha, a cadeia não funciona, não está ressocializando, então qual que é a solução? Vamos acabar com cadeias. Então, é um círculo vicioso. Agora, por quê? Porque abandonaram essa ideia de punição. Oi? Você cria problema para vender solução. Exatamente. E aí cria esse círculo vicioso. Aí amanhã o que acontece? Vamos acabar com cadeia. Porque acabaram com essa finalidade da pena, que é a punição. Veja, Fabrício Rebelo, ele traz uma conclusão muito clara, e aí fica a minha sugestão para quem está na faculdade, por exemplo, ou para quem já foi contaminado e quer sair um pouco dessa bolha ideológica. Vejam, você quer discutir direito, nunca fuja do plano prático. Nunca fuja da realidade. Não trate o criminoso e nem a vítima num plano meramente ideal. Fabrício Ribeiro ele traz uma conclusão muito importante da psicologia forense, que é o seguinte. Existem só 2 fatores que podem desestimular um criminoso a praticar crimes. Porque o criminoso, para ele é tudo ou nada. E para ele faz um raciocínio macro do crime. E para ele tem que compensar. Se compensar, ele vai praticar o crime. Se os riscos forem menores do que as vantagens, ele vai praticar o crime. Só 2 fatores que podem desestimular um criminoso. Primeiro, a certeza da punição. Segundo, a possibilidade de reação da vítima. E o Brasil conseguiu afastar as 2. Hoje ele tem um corredor aberto. Hoje o crime compensa. A criminalidade hoje compensa e muito. E aí a gente percebe que o mesmo sistema que fez tudo isso que eu falei agora, aprovou uma lei de abuso de autoridade que vai amordaçar ainda mais as autoridades. Eu fico imaginando, um promotor de justiça hoje, um promotor de justiça, se ele sair denunciando e pedindo a prisão, amanhã, por mais que ele não seja condenado, vocês não vão ver muitas autoridades sendo condenadas por abuso de autoridade. Mas imagina um promotor tem lá um salário hoje de 30 mil reais, então ele começa a denunciar e pedir prisão de vários bandidos, os mesmos criminosos começam a denunciá-lo por abuso de autoridade, começam a registrar boletim de ocorrência com advogados que são muito caros, que vão trabalhar só para isso. Esse promotor amanhã ele vai gastar mais tempo se defendendo do que acusando. O que ele vai fazer naturalmente? Ele vai parar de denunciar, ele vai parar de pedir prisão. Então já começa com a lei de abuso de autoridade. E agora chancelada por um Supremo Tribunal Federal, que vai permitir a prisão apenas após o trânsito em julgado, sendo que os processos no Brasil têm um histórico de 20, 30 anos até transitar em julgado. Ou seja, é o cenário perfeito para criminalidade. E veja, nós temos uma minoria não eleita pelo povo, tocando os rumos da nação. Infelizmente, esse é o cenário do Brasil, e eu confesso que eu estou um pouco preocupado, porque a gente olha para o governo Bolsonaro, por exemplo, abrindo parênteses, aquele Bolsonaro raiz que foi eleito, é um Bolsonaro raiz que bateria de frente com o sistema. Porque eu, sinceramente, eu não acredito que o governo Bolsonaro vai ser um governo permanente. Para mim, é um governo de transição. É um governo de ruptura com esse sistema corrupto, com esse sistema criminoso. É o governo que tem que bater de frente. O problema é quando a gente começa a ver discursos como estamos casados com o Rodrigo Maia, estamos casados com o Centrão, vamos lá, não é bem assim, vamos respeitar o Supremo e tal. Quando a gente começa a ver essa ensabonetada e recuando em relação a outros poderes, principalmente ao Supremo, isso me preocupa um pouco. Porque é o único poder hoje que tem a legitimidade com o povo, trazendo o povo para a rua para combater esse sistema corrupto, começa a recuar, a gente começa a perder um pouco de esperança, perder um pouco da luz no fim do túnel. Porque o que vai parar hoje esses 11 ministros não eleitos pelo povo?
se não o povo na rua? Nada. O que vai parar esse Congresso Nacional que depende de popularidade a parar de legislar em favor do crime organizado? O povo na rua. Agora, quem pode convocar o povo na rua? O Bolsonaro. Quando a gente percebe esse recuo do governo, dá um pouquinho de frio na espinha, viu, pessoal? Eu, sinceramente, começo a ficar um pouco desesperançoso aí com os próximos meses. Uhum. É complicado mesmo, porque como o professor Olavo falou, né? O ideal seria você ter toda aquela questão de uma criação de um movimento conservador, para ter uma base para o cara poder chegar. Como ele chegou lá no improviso, entre aspas, né? Assim, sem isso tudo, realmente a situação dele é muito complicada. Eu queria te perguntar um negócio, cara, que você estava falando, eu lembrei. Audiência de custódia. Eu sei que tem toda a problemática e tal, o cara fala, você foi bem tratado, isso é absurdo. A coisa em si já é um absurdo. O que eu queria saber, que eu ouvi falar isso aí, só que eu não estou querendo acreditar, que isso não está em lei. Isso. Não, é sério mesmo? O que está sendo acontece aplicado no Brasil inteiro e não tem uma lei que mandou não a gente tem. fazer isso? Não tem. Na verdade, nós temos projeto de lei para caçar essa história de audiência de custódia. Qual que é a história? Hoje, o Brasil ele tem uma soberania muito fragilizada. A gente sabe que o poder da ONU de mandar... Ninguém votou em ninguém da ONU, né? A gente sabe. Aliás, isso já vai chegar numa questão muito mais complexa em relação à audiência de custódia. O que acontece com a audiência de custódia é o seguinte: ela veio por meio de uma canetada do CNJ. Então, a audiência de custódia está numa resolução do CNJ. Para quem não sabe o que é CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que seria, vamos lá, uma explicação bem grosseira, mas é mais para vocês entenderem, para quem está nos assistindo. Seria uma corregedoria do Poder Judiciário. Gente, uma corregedoria legal. Quem preside o CNJ é o presidente do STF. Ou seja, é a mesma coisa. Quem legislou em nome do CNJ foi o Supremo Tribunal Federal, que aceita tudo aquilo que a ONU pressiona no Brasil. Ou seja, há argumentos, ao meu ver, corretos, em que dizem que essa resolução do CNJ é inconstitucional. É claro que é. Por que ela é? Porque a Constituição Federal diz que só pode legislar sobre processo penal, direito penal, a União. Leia-se Congresso Nacional, Poder Legislativo. Ponto. E aí nós temos o Supremo Tribunal Federal utilizando o CNJ para criar regrinhas ali para desafogar o sistema carcerário. Essa é a ideia. Então, sim, é inconstitucional. Agora, a quem cabe dizer se é inconstitucional? O Supremo. Então, olha o problema em que nós nos encontramos. A Suprema Corte, que se diz defensora da Constituição, quando na verdade sequestrou a Constituição para fazer tudo a bel prazer. Ou seja, tem esperança no fim do túnel? A única esperança é o Poder Legislativo se impor e falar: quem manda aqui nesse assunto somos nós. Só que o problema é que no Congresso Nacional é uma pauta impopular. A gente sabe que a maioria dos parlamentares estão alinhados com ministros do Supremo por interesses próprios, não precisa nem a gente aprofundar nisso por questões óbvias, e a gente começa a ver uma preocupação. Tem um projeto de lei do deputado Eduardo Bolsonaro que é justamente sobre isso, para que por meio de lei acabe com essa palhaçada de audiência de custódia que não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico. Perceba, o funcionário público ele tem fé pública, e diante da audiência de custódia nós invertemos isso. Exatamente. Nós invertemos. A fé pública passa para o criminoso e o funcionário público passa a ser visto como desconfiança. Exatamente. Cara, olha, eu estava falando de globalismo. A audiência de custódia ela está prevista. Oi? Não, o Yuri vai ter que deitar daqui a pouco, tanta raiva que tá passando. Não, é isso que eu tô falando, eu vou começar a passar mal, cara. Vai passar mal? Calma aí. O passar mal é um sintoma natural, mas é bom, é bom. Eu passei mal no começo. No começo você passa mal, isso é bom. Isso é um sinal de libertação. Mas veja, nós temos tratados internacionais que apresentam audiência de custódia. Só que a força de tratados internacionais não está acima da Constituição. Elas apenas fomentam alguns temas, alguns até de forma exagerada. Existe um princípio político, guardem bem isso, o princípio é político em direito internacional e sobre direitos humanos, que é o princípio, por exemplo, da melhor aplicação aos direitos humanos. Olha que bonito. Você, na dúvida, escolhe a norma mais benéfica aos direitos humanos. Só que olha como esse princípio é político.
Qual que é a história? Quando a gente fala de encarceramento em massa, que é aquela história da ONU, quando a gente fala de audiência de custódia e tudo mais, o Supremo Tribunal Federal adora invocar esse princípio de melhor ótica aos direitos humanos. Beleza, mas perceba que é um princípio subjetivo. Porque o que é melhor aplicação dos direitos humanos? Prender bandido ou soltar bandido? Depende. Se eu estiver olhando para o criminoso, eu vou escolher amparar o criminoso. Se eu estiver olhando para a vítima, eu vou escolher punir o criminoso, encarcerar o criminoso. É bom lembrar, a pena também é um instrumento de proteção social. Eu preciso afastar do convívio social aquele criminoso. Então, depende do ponto de vista. Mas perceba que hoje o Supremo Tribunal Federal, ele usa esses princípios fluidos, esses princípios líquidos, políticos, para aplicar a bel prazer. Quer um exemplo concreto do que eu estou falando agora? Princípio da individualização da pena. Quando o STF quer soltar bandido, princípio da individualização da pena. Porém, o nosso Código de Processo Penal foi alterado e ele foi alterado após um habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, onde ele mandou soltar todas as mulheres que estivessem gestantes ou com filhos com até 3 anos de idade. Percebam, nessa hora eles ignoram o princípio da individualização da pena. Não interessa o que a criminosa fez, interessa quem ela é, se ela é ou não é mãe. Ou seja, ter filhos hoje no sistema carcerário é um salvo-conduto. É um salvo-conduto aí para você sair da cadeia e cometer crimes. Então o grande problema que a gente aprende muito na faculdade de forma errada são esses princípios lindos, belos, de direito internacional relativo a direitos humanos, mas que não tem o condão de usurpar a nossa soberania. O que vale firmemente é a nossa Constituição Federal. Outro exemplo, dizem que o Brasil não pode ter pena de morte. Não pode, a Constituição proíbe. E por meio de uma nova Constituição? Aí vem os garantistas e falam o seguinte, não pode nem por uma nova Constituição Federal, porque existe um princípio internacional de direitos humanos de proibição ou retrocesso. 2 pontos, vamos lá, 2 pontos. Primeiro, uma das características de uma nova Constituição Federal é que ela é inaugural. Ela não respeita absolutamente nada. Ela vai trazer aquilo que ela quiser. Isso é soberania nacional. Ponto. Segundo ponto, a proibição ao retrocesso não é um princípio jurídico. É um princípio político. E isso eles nunca vão ensinar numa faculdade. É um princípio político por quê? Porque ele é subjetivo. Ele depende de interpretação. O que é retrocesso? Porque para mim, Diego, eu entendo que retrocesso seria eu parar de proteger vítima, eu parar de proteger a sociedade e amparar só o criminoso. Agora, para garantistas, seria o contrário. Perceba, depende de opinião, não é um princípio jurídico. E não está acima de soberania nenhuma. Então tem muita cortina de fumaça por meio desse tema por questões puramente ideológicas e globalistas, infelizmente. É verdade. Olha, eu tenho o papo tá muito bom e eu tenho outra pergunta aqui. Foge um pouco do tema mais jurídico, mas eu queria tocar nesse assunto porque eu acho que vai ser bom para a galera que está ouvindo a gente. Que é o seguinte, não precisa se preocupar, tá, Diogo, de dar uma resposta assim, muito técnica, não. E aí eu quero você, Diego, você é cristão, certo? Sim. E aí eu queria te perguntar, é coerente com o ensino de Jesus? Né? É coerente com o cristianismo, com o evangelho? A defesa do bandido? Tipo assim, não. Porque a gente conta muito isso, a gente vê muito isso, assim, eu vejo muito isso. Tipo assim, uma identificação que a galera tem como se esse tipo de discurso, né, garantista e tal, como ele é uma coisa que aparenta uma misericórdia, aparenta uma bondade e tal, aquela coisa de uma fé na pessoa, não ela pode mudar, coisa do tipo, a pessoa tende a pensar que isso é mais próximo do que Jesus ensinou, do que você falou, não, tem que ir pra cadeia, tem que se ferrar mesmo, tal. Não, isso aí não é muito cristão. O que você me diz disso? Você? Bom, vamos lá. A minha esposa faz teologia e por conta dela, eu não sou teólogo, eu não sou um grande estudioso da Bíblia, mas por conta dela eu debati com alguns teólogos na faculdade dela e eu vou mostrar para vocês que essas falácias são todas ideológicas também, e aí você pega os caras na contradição. Por quê? Tudo isso, esses pensamentos vêm por meio de teologia da libertação, teologia da missão integral, todas essas parafernalhas marxistas que infiltraram na igreja. A Bíblia não diz nada disso para ter benevolência com o criminoso. Né? Qual que é a ideia? É aquela velha ideia de Cristo. Amar o pecador, mas não compactuar com o pecado. O pecado ele é repudiado. E uma segunda parte, que é eu que firmo a minha convicção nesse assunto.
que é a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você tem que se ferrar, acabou. Tanto é que Cristo perdoa o pecado, mas não vai eximir da pena. Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que fala da legítima defesa. Ah, mas quando Pedro cortou a orelha do soldado, Cristo repreendeu. Os caras tiram de contexto, completamente. Eles tiram de contexto. Aí, o que você devolve? Peraí. Quando fala da pena de morte, por exemplo. Ah, mas Cristo era contra a pena de morte. Negativo. Tanto é que Cristo, Deus na Terra, ele perdoou o ladrão da cruz, mas não livrou da pena de morte. Ele pagou ali pela lei dos homens. Ele conhecia a pena era certa, determinada, era pública, ele conhecia, praticou o crime. A alma dele foi salva. Por que a gente fala isso? Essa ideia de paraíso na Terra, que é satânica e é marxista, não combina com o cristianismo. Para nós cristãos, o nosso paraíso está no céu. Então, qual que é a ideia? Se eu pequei, eu vou pagar pelos meus pecados. A partir de agora, eu tenho que salvar a minha alma. Então, se eu cometi um erro, se eu pratiquei um crime, eu tenho que me ferrar mesmo e acabou. Eu tenho que pagar meu preço aqui na Terra. Eu vou pagar. Agora, isso não significa que a minha alma estará condenada. Eu tenho chance de livrar a minha alma. Aliás, nesse sentido, por questões de coerência, eu particularmente não defendo a pena de morte. Eu não defendo a pena de morte, mas eu não descarto a pena de prisão perpétua. Eu acho que a pena de prisão perpétua, ela pode sim ser proporcional a alguns delitos, a alguns crimes. Então o sujeito ele pode passar o resto da vida na cadeia. Isso não é anticristão, porque lá ele pode salvar a alma dele sem problema nenhum. Agora, trazendo um pouco do cristianismo com a ideia hoje dessa questão da bandidolatria, eu fico às vezes ouvindo alguns argumentos. Não, mas veja bem, não dá para soltar todo mundo, mas também não dá para prender todo mundo é utopia e tal, não dá para punir criminoso, porque isso vai gerar revolta, ele vai sair pior do que entrou. Tudo bem, nós temos os problemas hoje estruturais no Brasil. O Brasil não tem cadeia para todo mundo, não deveria construir, não constrói cadeia para todo mundo. A gente conhece a realidade. Então nós temos o seguinte cenário: não dá para ter uma conclusão perfeita. Fujam de conclusões perfeitas. Não dá para amparar 100% a vítima, não dá para punir 100% o criminoso, não dá. Mas, diante de valores, quando eu tenho a prioridade de defender a vítima ou o criminoso, e eu preciso escolher entre uma ou outra, porque não dá para fazer nada bem feito, me parece óbvio que a defesa da vítima deverá preponderar. Então, perceba que até no raciocínio lógico, não há como defender criminoso. No raciocínio cristão, não há como defender criminoso. A gente deve, sim, perdoar a pessoa como um cristão e tudo mais. Mas isso não significa eximi-la de responsabilidade penal. Boa. Concordo. Só a questão da pena de morte que eu concordo também. Você é a favor? O nosso sócio aqui, o Wesley, ele é totalmente favorável. Ele prega isso pra igreja, favorável à pena de morte. Não, eu acho também. Mas... Agora, por questões lógicas, eu não gosto muito da pena de morte, porque na minha visão eu vou estar encurtando o caminho do criminoso. Isso aí é uma coisa que eu tenho. Eu já vi uns argumentos que me parecem... Para mim não faz sentido. Pelo seguinte, imagina um cara, um assassino em série, ou um multidelinquente, ou um multistuprador, e, vamos fazer o seguinte, em um mês vamos matar. Pô, o cara não cumpriu a pena dele. Não adianta. O sujeito ele precisa pagar cada segundo na Terra recluso. Então eu sou mais simpático à pena de prisão perpétua, porque até na questão da proporcionalidade punitiva, me parece até mais acertada. Não tinha pensado nisso, não. O que não se confunde com a legítima defesa. Sim. Legítima defesa, se for o caso, se for o único meio necessário, mate. A ideia é essa, aí beleza. Aí já não é pena de morte. A gente confunde muito isso. Hoje a legítima defesa está completamente desmoralizada no Brasil. Exatamente. Praticamente não existe, né? É. Você vê aquele caso da menina, né, que foi no Rio Grande do Sul, parece, né? Que entraram na fazenda dela, ela estava sozinha, ela pegou a espingarda e ela que tá se ferrando. Puta, isso aí seria a manipulação da linguagem na imprensa, né? Isso aí é demais. Aí ela fugiu, ela está foragida. Perceba que aí eles perdem até o compromisso com a técnica, porque se ela é menor de idade, aquele mesmo discurso da esquerda que serve para proteger os delinquentes juvenis não serve para ela. Aí já bagunçou tudo. Aí não é menor infrator, é bandida. Não cometeu, aí é bandido. Né? Não cometeu crime. Nem seu nome. É crime, né? Não é nem outra coisa, não. Não, o ato infracional dos menores. Não é ato infracional, não, é crime mesmo. É crime. Esse foi
Se fosse a minha filha, eu ainda ia perguntar, mas por que você mirou na perna? Já ia mandar essa. Por que você mirou na perna? Exatamente. Ué, isso é uma pessoa bem treinada, uma criança bem treinada. Porque ela mirou na perna. Foi claramente legítima defesa, usando os meios proporcionais. E era uma criança. Cara, foi irretocável, cara. É a menina pra receber um prêmio. Mesmo. Essa menina era pra receber prêmio. Se é lá nos Estados Unidos, a menina ia receber um prêmio, cara, com certeza. Ia ser. Pô, ela se protegeu. Ela. Ela se protegeu. Não interessa, ela falou que não era pra entrar. O pai não deixou ninguém entrar. Pô, a menina sozinha, cara. Tá maluco. Pô, eu ouvi gente falando pra mim, pô, Diego, mas ele só queria tomar um banho. Pô, pelo amor de Deus. Tá bom. A minha filha, a minha esposa tá grávida, e minha filha vai nascer provavelmente na primeira semana de janeiro. E eu vou ensinar. Ela vai aprender tudo isso, legítima defesa. Quer tomar banho em casa, vai lá. Vai estar armada. Não, e nem precisa de arma, não. As minhas filhas já ensino pra elas. Porque o que aconteceu? Um dia minha filha chegou aqui, a mais velha chegou do colégio e falou assim, pai, sabe o que aconteceu hoje na escola? Uma coleguinha X lá me levou, me chamou do banheiro. Quando ela chamou do banheiro, ela baixou as calças dela. E falou pra eu baixar as minhas também. Aí eu falei, o que você fez? Eu falei, saí correndo e chamei a tia. Assim, legal. Só que você vai fazer o seguinte, se isso acontecer de novo, você dá um tapa bem forte na cara dela. E aí você sai pra falar com a tia. Ô, moleque, se o menino fizer isso, aí eu falei assim, se o menino fizer isso, você não dá um tapa na cara não, que o menino é mais forte, ele vai querer te bater. Você dá um chute bem forte no meio das pernas, assim. E aí você corre pra falar com a tia. Porque ele é o único lugar que você vai bater, o menino não vai conseguir te bater depois. É a ideia da proporcionalidade, né? É por isso que a gente fala que é proporcional. Aí a minha esposa ficou com esse tamanho, né? Eu falei assim, mas aí a tia vai brigar. Eu falei assim, se a tia brigar, eu vou lá e vou defender minha filha. Eu falei assim, fui eu que mandei ela fazer e ela vai fazer isso de novo, tá entendendo? Porque isso é uma coisa que acontece. Vou dar um exemplo que fugindo um pouco do assunto, só que nesse contexto familiar. Tem uma colega da igreja que a filha dela estava sofrendo um certo bullying na escola porque ficou sabendo que as amigas estavam se pegando. E ela falou que não concorda com isso, porque a coisa, homossexualismo, eu não concordo, porque ela é cristã. E a menina começou a ser perseguida na escola, tipo, fulano é intolerante, fulano é homofóbica. E a menina tem o quê? 12 anos. E já tá sofrendo isso. Aí eu falei assim, cara, eu encontrei com a mãe da menina e falei assim, olha só, eu sei que você é cristã, que você é responsável, você pensa igual eu. Por favor, não trate isso que aconteceu como um problema, sabe? Comemora com ela, tipo assim, faz ela se sentir heroína, tipo assim, cara, tu tá certa, eu tô orgulhosa de você, tá entendendo? Porque isso não pode ser, a gente não pode chegar, tadinha, minha filha, chora aqui, não, vai passar, não, isso não é uma coisa ruim. Você tem que fazer entender, até porque foi o que Jesus falou, né? Vocês vão ser perseguidos e tal, pelo meu nome. E é o que tá acontecendo com ela agora, entendeu? Verdade. É isso aí. Porque é isso aí, tipo assim, a cultura que a gente vive, cara, é totalmente anticristã. Totalmente. Até quando ela parece ser boazinha, por exemplo, falando que bandido tem que ser bem tratado, que não pode ter, né, que isso que a gente está falando aqui. Que isso tudo tem uma aparência de bondade, tem uma aparência de bom mocinho, mas é capeta purinho. Exatamente. O que você falou se aplica perfeitamente à faculdade, à academia, né? Hoje, se você se diz um criminalista ou advogado na área, um jurista na área, se você não defende a ideia do garantismo, você é tratado como um retardado na faculdade, como um imbecil. Então, existe essa massa, que é uma minoria, na verdade, mas é uma minoria barulhenta, que pressiona e constrange. E a maioria das pessoas que enxergam a realidade, constrangidas, acabam se calando, acabam pedindo bênção ali para essa galera e tal, e aí deixam de defender a realidade. Isso é uma besteira, uma bolha mesmo, que acabou se inserindo. Eu uso muito isso para os meus alunos. Defendam a realidade a qualquer custo. Thomas Sowell fala muito bem isso, né? Thomas Sowell, ele fala o seguinte, a verdade é como um leão. Quando você solta o leão, ele se defende sozinho, basta defender a realidade. Eu vi um discurso, quem falava disso era o Einstein. Uma vez tentaram derrubar o Einstein num debate,
ele provou a realidade, ele provou o óbvio, só que a academia inteira discordava, né? Aquela patota inteira discordava e falava, ó, vamos... A ideia é sempre desmoralizar o oponente. Schopenhauer falava muito bem disso. Você não enfrenta os argumentos, você desmoraliza o oponente, é mais fácil vencer o debate. Então o que eles fizeram? Armaram um debate e tentaram colocar, por exemplo, 30 grandes doutores, pós-doutores, contra só um, Albert Einstein. E Albert Einstein estava nem aí para isso. Qual que foi a frase que ele falou? Não tem problema, para defender a verdade basta um. É o que fazem, por exemplo, lá no Morning Show, né? Para dar aquela falsa sensação de neutralidade, tem de um lado o conservador, do outro lado a esquerda. Só que eles colocam um conservador e do outro lado todo mundo de esquerda. Só que eles não contavam que esse único conservador fosse passar o trator em todo mundo. É a mesma ideia. Para defender a verdade basta um. É verdade. E é o que eu estou escrevendo no artigo que eu vou publicar no Burk sobre... Eu estou escrevendo para publicar no outro site, mas só que eu vou pedir o pessoal para publicar no Burk também, porque tá ficando grande, tá ficando... Porque o outro site porque o outro site é mais assim, é uma coisa mais popular, mais tal. E eu não estou conseguindo deixar muito popular, tá ficando meio técnico. Aí eu falei, pode ser livreto do mês, hein? Do Burk do... Oi? Pode ser o livreto do mês aí pro meu clube conservador. Vamos discutir isso aí. Isso, cara, é bom. Eu vou te mostrar o texto, eu posso desenvolver melhor ele. Boa. Que é o seguinte, uma pessoa lá me pediu, inclusive foi a Mandy Reverso, um beijão, do Twitter. Que eu sabe quem é, a gente entrevistou ela quarta-feira. Ela me pediu para eu escrever um texto, assim, o que é ser conservador. E eu falei, tá bom. Só que eu não gosto muito dessa coisa assim, tipo, de ficar assim... O que eu vejo muita gente fazendo, porque o conservador não faria isso, porque o conservador não. Sabe, eu falei assim, cara, isso aí, pra mim, isso não é muito do conservador ficar fazendo isso, sabe? Tipo assim. Concordo. Isso não é. Mas eu falei assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante que a gente pensar nisso, sabe? O que é, ainda mais depois que o Roger Scruton veio aqui no Brasil, né? E ele falou uma frase que tá na minha cabeça desde que ele veio. Eu não fui lá, mas eu vi falar. Que ele falou assim, que os brasileiros têm que entender que eles não precisam ser britânicos para ser conservadores. A gente tem que achar o jeito brasileiro de ser conservador. Eu achei isso... É simples, tal, mas, cara, é verdade mesmo. E aí eu, pensando nisso, estou escrevendo. E uma das coisas que eu escrevi lá, um primeiro ou segundo ponto do que seria ser conservador, é isso. O conservador, ele tem um compromisso inflexível com a verdade. Por quê? Porque a verdade, a realidade é o trono da verdade. Então, é o conselho que o Gugu fala que o Olavo deu para ele. Gugu, um dos filhos do Olavo. Que ele fala que desde pequeno o Olavo ensinava para eles assim, confie nos seus olhos. Cara, isso é uma coisa assim simples, né? Que isso abre a cabeça, cara. Abre a cabeça, porque, por exemplo, eu já tô falando isso para minhas filhas. E eu já falo claramente, falei assim, eu falo isso para vocês, sabe por quê? Porque, por exemplo, hoje em dia tem gente que fala que um homem, se ele quiser, ele pode ser mulher. Aí você tem que dizer que ele é mulher. Você não faça isso. Confie nos seus olhos. Você tá vendo o Olavo também fala muito isso. Que aquele negócio... E é verdade, né? Fugindo um pouco do assunto, né? Se aparece um cara que realmente aparenta ser... Até por engano eu posso dizer, senhora. Depois eu vou saber que é um senhor. Nossa. Pô, mas hoje em dia o problema todo é que hoje em dia o cara tá assim, igual eu. Careca, barba, gordo, camisa aqui do Chelsea. Não sei, Chelsea. E eu falei assim, não, eu quero que você me chame de Margarida. Isso não pode nem rir. Né? Pô, o problema é não poder rir, cara. É a imposição das próprias ideias, né? Tenta impor goela abaixo e aí de você se não topar. É a famosa história da criança que denuncia o Rei Nu, né? Todo mundo idiota lá achando que o cara tá com uma roupa bonita que só os inteligentes podem ver. Aí o realista, o lógico, é o único que enxerga ali que o rei tá pelado. É exatamente isso. E perceba, quando a gente fala de verdade, defender a verdade, a realidade é uma só. Só que até nisso o marxismo corrompeu o conceito, é a manipulação da linguagem pura. Não, cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha, você tem a sua. Ou seja, eles estão tentando transformar o conceito de verdade em sinônimo de ponto de vista. Essa é a verdade, justamente para manipulação da linguagem. Isso é ridículo. Sobre esses assuntos, realmente, a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo. Verdade. Aliás, eu estou à disposição para qualquer outro hangout, qualquer outro assunto, porque aqui o tema dá para ver que rende bem mesmo, bem legal. Rende bastante, cara. Pô, foi uma aula que você deu aqui pra gente. Foi aula, isso mesmo. Muito bom. É isso aí, gente. Se inscrevam no canal,
você que tá ouvindo, eu tenho que fazer isso no começo, eu sempre esqueço que eu tenho que fazer isso no começo. Você que tá vendo no YouTube, a gente tem o nosso canal no podcast, tá lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, em todo lugar. É só você procurar lá. E se você tá ouvindo isso pelo podcast, a gente tem um canal no YouTube, é só procurar lá, Irmãos Caverna. Só procurar em qualquer lugar, Irmãos Caverna, que você vai achar a gente. É isso aí, a gente fica por aqui. Diego, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, foi muito maneiro, acho que deu pra esclarecer bastante. Prazer. Yuri? É isso aí, gente. Mais um fim aí de podcast. Até daqui a pouco, né? É, porque a gente ainda vai gravar hoje um outro episódio aqui com o... Não sei se você conhece, você não usa Twitter não, né? Pouco, bem pouco. Muito pouco. Você sabe aquela loja Wake Up Imperium? Que tá fazendo Já as ouvi camisas falar. assim, tipo... Não tenhas medo. Cara, tem uma maneiraça da Laurinha, que é Future Queen, sabe? E a gente vai entrevistar o cara, o Romanini, que é o cara que faz as artes da camisa e tal. Pô, excelente. Vai o 9h30 agora. Caramba, hein? Mas é isso aí, gente. Não, aí a gente vai botar, né? Assim, no YouTube fica aqui, né? Mas aí no podcast a gente vai agendar pra ir depois. Entendi. Gente, é isso aí. Um abraço. Foi um prazer estar Valeu, aqui com o Diego. cara, pela A aula. gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu? Valeu, pessoal. Valeu. Irmãos Caverna Podcast. O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.